E aí, pessoal, tudo bom? Bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast. E hoje a gente vai falar sobre carros esportivos. Eu vou começar fazendo a primeira questão e o primeiro tópico, né, dos carros. Por que que esportivo, isso não é de hoje, né? E eles estão desaparecendo cada vez mais, principalmente no Brasil. E por que que eles vendem tão pouco? E eu também vou ir acrescentando mais uma coisa, né? Por que que os esportivos sempre são, ou na maioria das vezes são, as versões top de linha dos carros? Exemplo, o Sandero RS é o Sandero que vem com mais opcionais da linha Sandero, por exemplo. Eu sei que o Stepway vem com quase a mesma coisa e tal, o acabamento um pouquinho, né, diferenciado, mas basicamente é um carro que vem com todos os opcionais, né? Enfim, em linhas gerais, os carros esportivos, ditos esportivos, são sempre os mais completos. Inclusive, no Brasil, e com certeza em outro lugar no mundo, eu não pesquisei para isso, quando a gente faz aquelas versões, né, que são as versões esportivadas, né, tipo, sei lá, Uno Sport, Palio Sport, Speed Up, que era uma versão esportiva do Up, entendeu? Elas são sempre as versões que têm mais opcionais. Por que isso? Esportivo tem que ter mais opcional. Para custar mais caro, para justificar ser um esportivo? Abro a pergunta a É. vocês. A Chevrolet, se eu não me engano, ela vem em contrapartida disso daí. O Onix RS, se eu não me engano, ele não é o mais completo. É um Inclusive, intermediário. ele é um intermediário. Mas também, se a gente for parar para analisar, eu acho que é o único desses Mas, carros mas ele não realmente entra que é numa desse categoria jeito. nem de esportivado, né? Porque assim, Hum, Aí eu acho que é o seguinte, cara. Eu tenho, vocês sabem, né? A minha opinião é muito mais xiita relacionada ao esportivo. Relacionada a SUV também. Pra mim, todos esses carros que você falou, nenhum deles é esportivo. sim. O único, o último, na verdade, o último esportivo vendido no Brasil, rapaz, se você considerar só os nacionais ou então as principais montadoras, pra mim foi o Fiat Coupé. De lá pra cá, não teve. Porque eu curto uma definição, né? Eu curto uma definição. Isso, eu ia te Definição pedir de para carro definir. É o esportivo. que eu tinha definido. Definição de carro esportivo, se você jogar no Google, em inglês, porque ninguém que fala português entende porra nenhuma de carro. Você joga no Google carro esportivo, definição. Vai aparecer, a maioria, veículo pequeno, com capacidade para duas pessoas, e performance excelente, uma coisa assim. Mas Teve o uma. mercado hoje não aceita um carro esportivo para duas pessoas. Cara, o mercado de gente fodida, né? Porque assim, é. porra, o esportivo mesmo, esses dias a gente tava falando dele. Aquele Alpine A110 aqui, ele é um esportivo, sabe? Agora o Civic SI é esportivo? Pô, o mercado de hoje em dia, o mercado de hoje em dia, o Duster é SUV. Então aí é razoável você chamar Civic SI, Sandero RS, Golf GTI de esportivo. Para mim, não é. Tá? Eu entendo que o mercado enxerga como, mas para mim não é. E para mim o último esportivo vendido no Brasil foi o Fiat Coupé. De lá para cá, pô, você teve vários. Teve o Corsa GSI, Deus me livre. Teve o Uno Turbo, Maré Turbo, Sandero RS. Isso para mim são os esportivados. O que é um esportivado? É um carro que não é esportivo e aí a montadora pega e isso é importante. Faz alterações no carro, né, que ele possa ter um comportamento um pouco mais esportivo. Isso daí sim. Agora, meu irmão, Speed Up, Astra SS, porra, mas quem aí? Astra Vectra GSI, GSI, Vectra Sandero GT GSI. Line. Isso daí não é nem esportivado, cara. Isso é sacanagem, sabe? Pô, HB20 R-Spec. Esse isso é é top. sacanagem. Aí, assim, respondendo a tua pergunta, por que que eles têm mais opcionais? Porque, cara, se você pega um carro que não é esportivo, né, e nem tem um apelo tão esportivo assim, por exemplo, uma Maré. Eu não lembro isso, mas o Maré Turbo com certeza era muito mais caro do que o Maré aspirado. E assim, só o fato dele ser turbo, naquela época, hoje seria diferente. Naquela época, não justificava o quanto a mais que ele valia. Aí nego soca acessório dentro, né, para o carro valer aquilo de fato, para quem dirige no modo normal. O Sandero RS. Cara, eu tenho certeza que várias pessoas não teriam comprado o Sandero RS se ele não teria a quantidade de acessórios que ele tinha. Sabe, o cara vai comprar só por causa do motor. Você compraria, eu sei que compraria. Mas eu acho que muita gente não compraria.
Deixa eu dar um contraponto aqui, né? Beleza. Um Sandero RS, a Renault pegou o que tinha no estoque dela, enfiou lá, exceto o eixo, que é diferente, eu sei que as molas amortecedores são diferentes. Ela pegou o que tinha na prateleira. Mas, por exemplo, um Golf GTI, um Maré Turbo e tal, foram motores desenvolvidos para aquela versão. Tanto que você vou usar o do Coupé. O Coupé teve a Olha, versão, o a Maré versão turbo. Turbo, o Maré Turbo usava o motor que foi usado primeiro no Coupé, Sim. né? Ele foi o motor que botaram no Maré para fazer no Maré Turbo. O Golf, aí eu concordo contigo, porque o Golf sempre foi o esportivo da Volks. A Volks não tinha Desde lá de esportivo trás. naquela época. E aí, assim, isso, cara, no Brasil chegou até tarde. Porque, pô, na década de 80, na Europa, teve um Saab, que eu não vou lembrar o nome, não conheço tanto de carro europeu assim, turbo. Na década de 80, cara. Teve aqueles carros homologados pelo grupo B, tipo aquele Renault 5 turbo. Hoje, vindo mais para os dias de hoje, né? A gente confunde muito um carro turbo com um carro esportivo. Hoje em dia, um carro turbo é sinônimo de downsize. Lógico que vão ter os turbos, sei lá, um Golf GTI não é um downsize. Mas, hoje em dia, você tem carros turbos downsize. Tem HB20, tem os Volkswagens todos, os 200 TSI, vou botar até os 250 TSI também, que são os 1.4. Eu também acho que são motores downsize. Pode ser que Sim, você são. tira ele e joga num Polo, que é um carro compacto, um carro leve, né? Vira um carro esportivo. Só que hoje, o comprador de hoje, e as montadoras, e aí eu puxando um pouquinho do gancho do que o Antônio falou, elas têm que agradar um público que acha que quer um carro esportivo, só que ele não quer, ele não suportaria andar com um carro extremamente duro. Vou dar um exemplo, tá? Meu pai, a minha irmã, a minha mãe, minha esposa odeiam o Sandero RS. Por quê? Porque ele era duro, porque ele era barulhento, porque o câmbio era curto, porque tinha que ficar toda hora trocando de marcha, era um saco isso para eles, entendeu? Então, esse público eu acho que o Sandero RS não abraçaria. Mas, por exemplo, eu tenho certeza que todas essas pessoas que eu falei, se eu tivesse um Golf GTI, por exemplo, eu abraçaria. Por quê? Não, Porque é um carro é, automático. se você tivesse um Polo GTS, eles amariam o carro. Ele tinha um Porque banco. Porque assim, é um carro Tinha que foi um feito para banco. ser alto. desses esportivados aí, o Sandero é o mais diferente. Não dá nem pra Sim. comparar, né? O Polo GTS é um Polo, cara, mais É um É um rápido, Polo Polo. tem um motor 1.4. maior, mas é um Polo. O Sandero de RS, ele quase não é um Sandero, porque o comportamento é completamente diferente. Ok, ele é um Sandero porque ele tem cara de Sandero, ele tem chassi de Sandero, ele tem várias coisas de Sandero. Mas realmente é um carro que você tem que gostar dele para andar. É Ele tem diferente um, no. E eu acho que ele, isso é um carro ele tem esportivo. o, ele tem um principal de Sandero, o acabamento. É, É. Mas assim, eu acho que é o é ruim. seguinte, eu acho que você tem que, um carro esportivo, independente de ser Sandero ou qualquer coisa, você tem que, é um carro que foi feito para entusiasta, certo? Eu acho que um carro esportivado não é um carro que foi feito para entusiasta. Pois é, olha, quando eu acho que a gente vai falar sobre esportivo e fala que um Golf GTI é um esportivado, aí eu já não concordo muito, porque é um carro que teve a sua essência feita nisso, né? Ele é um hot hatch que nasceu para isso, beleza. Hoje em dia ele não segue totalmente, ele não é fiel ao propósito dele, que seria ser um carro pequeno, ágil e tudo mais. Muito pelo contrário, ele é um hatch médio hoje. Ele usa hoje um motor 2.0 turbo, mas os números de desempenho, a concepção do carro, sistema de suspensão, freio, câmbio, assim, não tem comparação. Você pode pegar um Golf É. TSI e mexer nele o que você quiser, que você não vai chegar próximo do Quando, desempenho quando, que o GTI quando eu tem. falo assim de esportivado, não necessariamente é ruim. Até porque assim, quando tu fala do Golf GTI, ele é um Golf que o motor dele é maior do que todo o resto da linha, tirando o R, né? Porque aí essa também é Sim, sacanagem. Ele é mais rápido, ele é mais na mão, ele é tudo mais do que o resto da linha. Mas para mim, ok, ele não é um esportivo, ele continua sendo um esportivado, mas eu botaria ele na mesma categoria do Sandero RS, né? É um carro que realmente ele é diferente do mesmo carro normal. sim, sim. Agora, Se a o gente, duro, se o- a gente o- partisse desse tema que a gente está usando, ele é realmente um esportivado, né? Ele parte de uma versão normal
entendeu? Apimentado, que te proporciona. Porque é igual eu falo, cara, ele quer me bater. Pra mim, se tem 4 portas, já não é esportivo. Se é sedã, já não é esportivo, entendeu? Perua não é esportivo. Aí você pode ter, ok, um sedã esportivo. Vou falar que uma M3 é ruim? Não é, porra, Fãs né? de M3 já estavam querendo te matar aqui. Fãs de M5. Pois é, não dá pra falar que M3 é um esportivado. Ok, não dá pra falar que aqueles empresa perua WRX era esportivado. Mas esportivo, pra mim, é cupezinho, aquelas berlineta, aquelas porra, shooting brake, 2 portas, entendeu? Isso pra Sim, mim sim. é esportivo. Aí o mercado aprendeu o quê? Pô, você não precisa, ainda mais um mercado fudido igual o brasileiro, de poucas opções desde sempre. É muito caro você ter um carro que é um SUV e outro carro que é um hatch e outro carro que é um esportivo. Junta tudo isso e faz o Nivus. E o mercado compra. Você bota Pois um ou é. outro apliquezinho, um aerofóliozinho, uma rodinha com sombra preta. Não sei o que, é um SUV esportivo. Porra, não é nenhum nem outro, entendeu? É Mas o isso aí, o mercado engole. Brasil. O Brasil está acostumado a fazer isso. Aqui no Brasil ainda tem os carros baratos, extremamente equipados, igual o Onix que estaciona sozinho. Não sei se isso lá fora é padrão, mas eu não acredito que seja, né? E aí você mistura tudo isso e brota esse pandemônio de esportivo e SUV que tem. Não, realmente, não é padrão, não. Lá fora você compra uma BMW 335i nos Estados Unidos, Antônio, que tem o banco de uma 316. O interior é uma 316. O carro é uma 316 com motor de 335. Lá E assim, fora é o tipo, contrário. Lá fora eles têm versões mais baratas dos carros mais caros. Aqui a sim, gente distorce. A gente tem versões extremamente mais caras dos carros mais baratos. Para pois quê? é, não. Cara, eu fiquei assim, eu percebi isso quando a gente comprou o Onix. Que eu tô num grupo que tem gente do mundo todo. E aí nesse grupo tem um espanhol e ele tem uma Ferrari para final de semana, que eu não sei se é uma 812, é uma Ferrari dessa de quando. E aí no dia que eu peguei o Onix na concessionária, eu tava trocando as mensagens com ele, falando, pô, o carro tem isso aqui, o carro tem aquilo ali, o carro tem aquilo ali. Aí eu falei, o carro tem um aplicativo que você liga o carro à distância, você trava a porta, abre porta, acende luz, tem rastreador pra saber onde que o carro tá e tal. Aí ele falou assim, porra, maneiro, minha Ferrari não tem isso. Eu falei, caralho, que merda, Que bosta. que Vamos merda trocar? de carro, Não, que vamos merda de trocar, eu carro é esse, troco, entendeu? é. Aí assim, qual o sentido disso, cara, sabe? Eu não sei se eles fazem isso, eu acho que é pra tapar o buraco, sabe? Porque você imagina, se não existisse o Onix Premier, o buraco entre o sedã pequeno e o médio seria de quê? 30 mil reais. Porque um Cruze hoje está 110. Você imagina, se não existisse o Onix Premier de 90, né, você teria o Onix LTZ, que eu acho que estava 85, e o Cruze de 110. 25, 35, não, 25. 25 mil reais entre um e outro. Aí, para preencher esse buraco, a Chevrolet tem 2 opções. Ou ela pega o Cruze, tira acessórios, bota um câmbio manual, bota aro 15 com calota, banco de tecido e bota ele custando 95, ou ela pega o Onix, enche mais meia dúzia de perfumaria e cobra 95. Aí eles vão na segunda, que provavelmente eles ganham mais dinheiro. Pois é. Voltando aqui ao segundo tópico, né? A gente já falou aí o que diferencia, né, um carro esportivo do normal. E agora, a pergunta que eu faço é: os entusiastas pedem muito que as montadoras façam ou tragam versões esportivas. Esportivas não esportivadas de adesivo, não vou usar a definição do Antônio, não, mas esportivas de verdade, como um Super RS, como um Golf GTI, como uma Maré Turbo, como uma Uno Turbo, enfim, versões diferentes. E normalmente essas versões são sempre fracassos de venda. Sempre, sempre são fracassos de venda. Não sei, o Antônio deve até saber quantos Corsa GSI venderam. Sei lá, 3 mil e pouco. 3 mil, porra, dentro do universo de Corsa, e diria até mais. Se você olhar, deve ter vendido muito mais do dobro de 3 mil de um Corsa 1.6, por exemplo, entendeu? Que era um carro Mas aí, pareio. cara, eu acho que o grande problema é a cultura do brasileiro de não comprar nada muito diferente, né? Por exemplo, Ou o o Corsa preço. GSI. Não, Também. O eu Corsa acho GSI. que
Eu acho que mais a questão que ele vai falar aí do Corsa Exatamente o GSI. Corsa GSI. Não tenho certeza, eu acho que você talvez deva saber, William. Quanto que custava um Corsa GSI na época e quanto custava um Tigra? Ah, muito diferente. Eu não tenho esses números, ainda mais que saiu tudo aqui. Aí Para agora não tem mim, mais número nenhum. para mim, o grande problema é o seguinte: o cara que queria um esportivo, né? Pô, ele poderia pegar o Tigra. O Tigra não era o dobro do preço. Não era, será que era 30% mais caro? Que fosse? Plausível, né? Pois é. Aí, assim, na verdade, é o que a gente estava falando enquanto você tinha caído aí. O problema são os caras pegarem carros que não tem nada demais, botar um motor que seja, como o caso do Corsa GSI, e cobrar um absurdo no carro. Sendo que aqui, cara, ninguém tem condição de ter um sedã pro dia a dia e um Corsa GSI pro final de semana. Poucas pessoas têm isso. Trazendo paralelo para hoje, quem que consegue ter um Duster pro dia a dia que seja e um Sandero RS pro final de semana? Ninguém, cara. Porque quem tem esse poder não compra nem o Duster nem o Sandero, compra o Jetta GLI. Sim, Eu vou responder no meu olhar, tá? Eu acho que os esportivos vendem muito pouco e provavelmente aí nos últimos 10 anos o que mais vendeu foi o Sandero RS. Talvez o Golf GTI tenha vendido, sei lá, metade e já vendeu Né? muito. É, porque um carro verdadeiramente esportivo é um carro feito para entusiasta. O comprador normal, por exemplo, você entra lá para comprar um Golf, se ainda vendesse, né? Um comprador normal. Ele vai entrar no GTI, ele vai achar bonitinho, vai achar, puta, tem central e tal. Aí o cara vai virar e falar assim, pô, esse 1.4 aqui, ele é mais econômico, tem Olha, quase a mesma coisa. rapaz, ninguém faria isso na época. Não, Ninguém. não, eu tô dizendo Porque assim o seguinte, o cara senta no GTI, o cara sabe fazer um test drive, tá? O que vai ser mais confortável para ele que não, eu tô falando do cara não entusiasta, ok? Não, eu sei. O que eu quero dizer é o seguinte: o problema é que quando um GTI custava 150 mil, o normal era 100, 110, né? A diferença era absurda. O Sandero RS, talvez, vários não entusiastas tenham comprado o Sandero RS porque a diferença de preço dele para um Sandero 1.6 na época chegava a 15 mil? Não chegava a 15 mil. Não, ele A era mais diferença, barato do que o pseudo SUV do o Sandero. Stepway, Ele era mais barato, não. acho que era olha que tipo E você R$ 500. ridículo. vê, Olha que o sucesso ridículo. dele também dar-se-á. Ele era um esportivo acessível. Mas assim, eu acho que é isso. Eu acho que a realidade de um carro puramente esportivo, ela tem que atender a um nicho muito específico. Eu acho que é por isso que vende pouco. Mas fala, Antônio. Agora sim, por que que um Sandero vendeu mais do que qualquer outro pseudo esportivo da época dele? Porque era um Sandero, cara, Eu sabe? acho que Só não, isso. Antônio. Ele era É, barato, ele tinha cara, manutenção barata. olha só. Vamos fazer um estudo de caso meio louco aqui. Se a Renault vendesse, na mesma época, Sandero RS com F4R e um Clio modelo paralelo, tá? Não aquela merda que vendeu até 2016, sei lá. Um Clio RS com F4R. Quem que você acha que ia vender mais? Mesmo preço. Não, mas ia vender muito mais o Sandero por ser maior, por atender, é o que eu tô falando. Cara, Ele atende um nicho. Porque assim, vamos só botar uma coisa aqui, tá? Carro, a gente já chegou à conclusão que um carro esportivo é um carro top de linha, um carro mais caro, certo? Vocês concordam com isso? Sempre mais caro. O cara que tem condição de comprar isso é um cara aí de meia idade, da nossa idade, 30 e poucos anos, um cara que já tem carreira. O moleque que tá comprando isso é o pai dele que tá comprando pra ele e, porra, pra ele tanto faz, entendeu? Agora, eu acho que o cara que tem dinheiro é um cara de meia idade, é um cara de idade mais avançada, que vai ter mais dinheiro ainda e tal. Eu acho que o carro esportivo não é um carro para público de 18 anos, entendeu? É muito difícil. O o Sandero trouxe isso. que eu Muita tô gente que ia querendo ter primeiro dizer é carro assim, comprava. se a Peugeot vendesse o Sandero RS com o emblema da Peugeot e a Renault vendesse o 208 GT com o emblema da Renault, o 208 é vender mais do que o Sandero RS. Ah, Tem sim, porque tem Peugeot. vários fatores culturais do mercado no Sandero RS. Não que o carro seja ruim, não é. Sim. Mas por isso que ele vendeu mais do que todos eles. A questão do entusiasta, cara, tem gente que não sabe nem como é que anda na rua, cara, sabe? Talvez a grande maioria do mercado é tão anestesiada com o carro que o cara não é que ele não sabe, mas ele não percebe o que que é duro, o que que não é. Lógico que assim, posição de dirigir, todo mundo percebe, por isso que SUV vende pra caralho.
O carro ser baixo e raspar no chão, todo mundo percebe. Agora, essa questão de câmbio curto, cara, ok, tá? A maioria vai se incomodar. Mas eu ainda acho que o carro não é tão restrito assim. Muita gente entrou, curtiu, sem nunca ter pensado em esportivo nem nada. Entrou, curtiu, gostei, vou comprar. Porque era um E 2.0. Ah, eu quero porque era comprar um o carro 2.0, 2.0. entendeu? Agora, Tem um o 200, exemplo. o 208, eu acho que, cara, se ele custasse a mesma coisa que o RS, ele não ia vender, porra, dois Não, terços do que não o RS. ia. Sei, mas Não Não, ia. não sabe o que ia. que é? É porque eu acho que o Sandero também ele fez um sucesso muito grande e eu quero. Não deixe eu pular o tópico, que eu quero voltar para a década de 90, tá? Para a gente discutir a mesma coisa, vamos transportar para a década de Mas 90. a gente não falou, A gente, especificou que o primeiro tópico era da época de 90, não, viu? Eu ia lembrar isso pra vocês. não era da época de 90, não. Eu vou Ah, voltar a ok. 90. Eu tô falando no geral. Mas assim, o Sandero ele teve uma coisa também muito boa, que teve a empresa lá, a Ordo Spec lá, que fez uma puta propaganda e que tem hoje você quer um upgrade para Sandero RS, você não vai ter que desenvolver, você vai ter que nada. Você entra lá no site da Ordo Spec, compra lá um coletor 4 em 1, compra isso, aquilo, vai numa revendedora aí da aquela que faz chip, eu esqueci o nome dela. O cara tem o mapa pronto já para o coletor 421. Então, assim, Cara, tem eu, muita receita pronta que o cara que é sinceramente, entusiasta, ele isso daí, consegue fazer. isso eu acho que tem muito mais impacto em cima do mercado de usado que no mercado de novo, aqui no Brasil, sabe? Ah, mas ele Sim. começou como novo, não tinha Não, tudo usado. bem, mas o que eu quero dizer é assim, porra, é impossível ter esse número, né? Mas, cara, se 1.000 pessoas compraram um Sandero RS na concessionária, eu chuto que nem 5 fizeram algum tipo de modificação nele. Não é cultural do mercado modificar carro, cara, sabe? Qualquer tipo de carro. Olha, Ah, como SI, hoje em dia é difícil você achar um SI mas original. ele já o- tem quase 15 anos, Não, não, Will, é isso que não. eu tô falando. Calma, calma. Quem Se compra você ele comprar um. usado, Eu faz. sei, eu sei. Mas assim, se você for procurar no mercado de usado um Sandero 2020, 2019, você vai ter dificuldade em ter um original. Pode procurar, pode procurar. Ou vai ter ou ele já foi modificado e o cara tirou tudo, desmontou para vender. Cara, virou assim uma coisa que você não encontra Sandero RS mais original. Sandero usado, eu não tô falando de um igual o meu, 2016, que era 16, 17. Não, tô falando de 2020. Se você der um Google aí, você vai ver que tem uma porrada. Ou é mola, ou é escape, ou é um short shifter. Cara, porque popularizou muito, Antônio. Muito, muito, muito. Pô, aqui é Águas Claras, cara. Eu fico aqui olhando aqui pela janela, aqui toda hora passa um Sandero RS com escape feito, ou baixo. É, o Toda hora. tuning propriamente dito nunca foi tão comum como é hoje em dia, né? Sim. Principalmente referente à acessibilidade da galera mais nova a carros como o Sandero RS. Por exemplo, eu posso dar um exemplo. Quando eu estava querendo comprar o Focus, eu queria comprar um Sandero RS. Por quê? Se você parar para analisar, os dois carros me ofereciam praticamente a mesma coisa. Era um hatch médio da época com um hatch. Assim, o Sandero RS era um carro grande. A gente podia dizer que ele competia com o Focus em tamanho, tranquilamente. E assim, ambos me ofereciam freio a disco nas quatro rodas, uma suspensão muito boa, sendo que no Focus era uma Multilink, um motor 2.0. Porém, o que? O Sandero tinha bancos esportivos que me chamavam a atenção, tinha um LEDzinho no painel. Eu pagava, eu pagava o que a mais? Acho que na época era tipo 17 mil reais, 17 a 20 mil reais você já conseguia comprar um Sandero RS da primeira geração. Acho que era 2016, William? Não, 2015, 16? a 15, primeira era 16, né? 15, 16. Pois é, e assim, cara, o carro tinha uma multimídia que não servia pra nada. Você sabe disso, era só pra você botar o dedo lá de enfeite. Tinha um botãozinho chato pra caralho lá que apitava. Mas assim, o carro era extremamente gostoso de dirigir. A posição de dirigir com aqueles bancos, o volante mais grosso e tudo mais, não O tinha acerto não do carro é muito tinha bom. O o acerto do carro é acerto do muito bom. carro, assim, e aí dá para entender um pouco, né, por que o Sandero RS vendeu tanto. Eu queria ter um, e você vê, hoje eu tenho um Up. Tem nada a ver, não tem porra nenhuma. Pô, mas os dois eram os grandes esportivos do Brasil aí na Não, briga, para. né? É, Mas, teve até.
Teve até as rixinhas aí, Up TSI, Sander RS. Foi, Mas né? que não tinha nada a ver, né? Por sinal, não tinha nada a foi ver. o Gol GTI e o Civic SI da década, nessa briga. Vamos. É... Agora vamos voltar para a década de 90. Agora a gente falou isso tudo, né? Não, rapidão. Eu tô lembrando aqui de um. A gente teve um esportivo que, na verdade, foi vendido em grande maioria para mulheres e para não entusiastas de carro no âmbito de, tipo, de ser um gearhead. O Qual? Fusca TSI. A gente tinha um É. senhor, Rapaz, a gente tinha um senhor carro legal olha, ali. esse carro aí, cara, eu que não curto o carro muito apertado, Duas o portas. primeiro Fusca desse que eu entrei, que eu olhei e falei, rapaz, eu vivia no negócio desse aqui, hein? Cara, o carro tinha cronômetro, meu louco, no Sim, painel. três Ele tinha reloginhos legais cronômetrozinho, lá. tinha manômetro de turbo. O carro era foda. O carro tinha alto-falante Fender, cara. O carro tinha porta sem moldura. Porra, Sim, pelo amor de velho. Deus. Eu lembro que sempre que chegava esse carro no pátio lá, eu olhava e falava, puta que pariu, esse carro aqui, cara. E esse carro é um exemplo legal que nos Estados Unidos você teve versão desse carro extremamente pelada. Você tinha Fusca Sim. TSI conversível com roda de aço e calota. É. Então, aí vamos transportar lá para a década de 90. Aí você chegava lá, você era um gearhead e você tinha que comprar um carro. Aí você tinha o Golf GTS, Golf GTI. Tô falando do início, tá? Golf GTS, Golf GTI. Vou constar minha tabela. Não, Ca- volta aí. Não Oi. teve Golf GTS, não. Teve. Gol, 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 gol. gol, gol, gol. Ah, tá. É porque você falou Golf, Não, viu? falei gol. Esquece Golf. Golf nem existia. Golf foi em Corta 94 aí, só. corta aí, corta aí. Você tinha lá, no início da década de 90, Cadete GS, Cadete GSI, Corsa GSI, mas já para 95, né? 94, 95. Vectra GSI, Gol GTS, Gol GTI. Você tinha Escort XR3, Uno 1.6R, Uno Turbo, Coupé, Gypsy DS Valvory, Tempra Turbo, Tempra Style nos últimos, Civic VTI. Por que diabos hoje a porra do Gol de todos esses carros vale não, né? Pedem 100 mil. Tem Quem explicação já andou no Gol? lógica. Peraí, calma aí. Quem já andou, senta num Gol. Você não é entusiasta. Você não é fanboy. Você sentou no Gol, ligou um Gol GTI, GTS, sei lá o que for, deu uma volta. Pá, parou. Uma volta no autódromo, tá? Deu 3 voltas no autódromo. Aí você senta num Vectra GSI, C20XE de 150 cavalos, na mesma volta no autódromo. Você senta num Cadete GS não, porque o GS tinha 90 cavalos, eu acho que não faz nem graça. No GSI, você senta numa Uno 1.6, dá uma volta. Por que demônios nego escolheu o Gol? Tem a explicação lógica e tem a não lógica. A lógica é que tem um colecionador do Brasil que só ele tem mais da metade da frota de Gol GTI no Brasil. Então, porra, oferta e demanda, né? Aí os caras começaram a vender Gol GTI, que assim, Antônio, tá? É minha opinião. Nenhum Gol GT anunciado a 120 mil é vendido a 120 mil. Não é possível, cara. Não é possível. Eu queria ser um mosquitinho para ver a negociação desse carro, que eu tenho certeza que esse preço cai demais, porque não é possível que alguém pague 120 mil no Gol GTI, cara. Mas ok, vamos admitir que pagam. Então, você simplesmente não tem mais o carro à venda. E tem uma legião de fãs alucinados, que não sei porquê, que é isso que tu falou, idolatram o Gol GTI. Cara, o que eu já arrumei de briga por causa de Gol GTI, que eu ouço o nego falando, por que Gol GTI? Eu já ouvi isso, cara, de um engenheiro mecânico. Dói, sabe, dói. O Gol GTI foi o melhor carro que já vendeu no Brasil. Aí a minha resposta para ele foi bem sucinta. Foi, puta que pariu, hein, mano? Que merda, cara. Sério mesmo que tu acha isso? Que aquele carro era demais, aquele carro era... E, cara, aquele carro não tinha porra nenhuma de nada, demais. A audiência do canal agora caiu a -2, né? Porque falando mal de Gol GTI dá merda. Mas assim, essa é a explicação lógica. Não tem o carro no mercado, tem um cara que tem mais da metade deles, e aí o negócio dispara. E aí, cara, puxou todos os Volkswagen pra cima. Todos eles. E a explicação ilógica é o amor que o brasileiro tem por esse carro, que é assim, inexplicável. Eu entendo uma pessoa gostar.
Entendo. Eu acho que essa é a questão, viu? A febre eu não entendo. Porque igual eu falo pra todo mundo, cara, e assim, eu não era, tá, eu já era nascido, mas eu não tinha carteira, não comprava carro. Meu irmão, agora você tem duas opções de carro. Três, vai. Você tem o Gol GTI, você tem o Cadete GSI e o Escort R3. Eu não ia nem ver o Gol, cara. Porque era um Gol. O motor era longitudinal, meu irmão. Pelo amor de Deus, cara. A Sabe? dinâmica do Gol é muito pior do que Porra, todos esses ô carros. William, eu não precisa nem entrar nisso aí, cara, porque, assim, a parcela que compra, que vai fazer alguma coisa mais, assim, de performance com o carro, não é tão grande. Eu penso no meu uso. Eu vou comprar um carro mais esportivo. Eu vou comprar uma porra num carro que é desconfortável. Ah, tem banco recaro, porra. Foda-se. Aquele painel cheio daqueles botões que faz clec, 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 clec. Que porra escrota, cara. O motor na posição errada. Porra, não compra aquela merda daquele carro, cara. Como é que o cara entra num Gol, entra no Cadete e fala assim, não, vou comprar o Gol. Porra, é possível. Eu não consigo entender, né? O Escort R3 não é o primeiro modelo que eu tô falando, tá? Eu tô falando do sapão, porque o primeiro modelo era sacanagem também. Que o Fred não assiste essa parte do vídeo, mas aquele primeiro modelo do Escort também era putaria. Mas tudo bem. O cara entra no Cadete, entra no Escort R3, sapão e compra um Gol. Não consigo entender. Aí hoje em dia, 30 anos depois, Gol GTI, Gol GTI, Gol GTI. Porra, cara, Posso falar não dá. números? Posso falar números? Fala os números. Um Gol GTI 2.0, 8 válvulas, ele tinha 120 cavalos. Há controvérsias porque essa medição na época era diferente da medição de hoje. Mas enfim, 120 cavalos a 5.600 RPM, tinha 18, uau, quilos de torque, 1.025 quilos, há controvérsia também, porque eu acho que esse carro é mais leve. E os dados que eu achei, tô achando demais, falava que ele fazia de 0 a 100 em 8,8 segundos. Acho difícil. Eu Acho difícil. também. Tô achando que é uns 9. 9,5. Mas ok, vamos, vai lá que seja. E, de acordo com números, ele dava 185 de massa. Tá? Os freios dianteiros a disco ventilado e os freios traseiros a tambor. Na mesma época, o Gol GTI ele nasceu em 89 e morreu em 94, né? Na mesma época, vamos pegar aqui o outro carro que vendia em 94. Vou ser injusto, tá? Vou ser injusto. Vendia o Corsa GSI. Corsa GSI tinha 109 cavalos no motor 1.6 a 6 válvulas, o Ecotec, eu acho que talvez o primeiro Ecotec a vir para o Brasil, tinha 15,1 kgf, 999 quilos e fazia de 0 a 100 de 9,8 segundos. Eu duvido que esse carro seja muito mais lento do que um GTI. Mas ok. Injeção eletrônica, multiponto, acho que ela era até sequencial já essa injeção. 192 de máximo e freio a tambor também. E aí a gente vai no que a gente estava discutindo aqui, tá? O Cadete GSI tinha 121 cavalos, também na medição doidona, eram 2.08 válvulas, um família 2. Tinha incríveis 17,6 de torque, 1.140 quilos e fazia em 10,6 o 0 a 100 e 178 de máximo. Se você fosse um Zé números, né? Se você quiser só olhar números, se você comparasse um GTI, por exemplo, né, nesses números aqui divulgados, pô, ele era muito mais rápido que um Cadete GSI. Ele não era mais rápido que um Vectra GSI, por exemplo, que também vendia na mesma época. O Vectra GSI começou em 93 e morreu em 96, né? Ele tinha lá Mas o C20Z, tinha 150 cavalos, 20 quilos de torque, era o mais pesado deles, pesava 1.235 quilos, mas fazia 8,5 no 0 a 100, Bom, 215 no é, máximo. Vamos lá, Escort. Um Escort de segunda geração, tá? Não é o Escort, aquele Escort de 90 a 92, tá? Ele era também AP, o mesmo motor, só que 1.8, 8 válvulas. Ele tinha 99 cavalos e 16 quilos de torque. Pesava 990 quilos, fazia em 10,1, 0 a 100, e dava 175 também com freios a tambor. E por último, também vendendo na mesma época, a gente tinha um no 1.6R, que era o mais fraco deles, tinha 94 cavalos, o que eu acho assim, um número bom para a época de potência, né, que era 1.6, 8 válvulas, nem 16 válvulas era ainda. Ele tinha 13,7 de torque, 923 quilos e fazia 11,2 no 0 a 100 e 173 de máxima. Se você for a 94, que foi o último ano lá do GTI vendendo, você tinha também um no turbo, que era 1.4, 8 válvulas turbo,
tinha 118 cavalos e 17,5 de torque, ou seja, um número bem próximo ao GTI, por exemplo, né? E só que ela tinha 975 quilos, eu acho difícil um Gol ter 1.025 quilos, mas enfim, 975 quilos, fazia 9,20 a 100, eu acho plausível, e dava 195 de máximo. Então, você tinha todo. E o Coupé, né, que o Antônio falou. O Coupé ele veio para o Brasil capado, né? Lá fora, acho que ele tinha 147 cavalos. Por causa de lei ambiental no Brasil, ele perdeu 10 cavalos e caiu para 137. Ele tinha um 2.0 16 válvulas, 18,4 kg de torque, 1.271 quilos, era um carro bem pesado, fazendo 9,3 no 0 a 100, ou seja, ele era 0,1 segundo mais lento do que a Uno, só que ele dava 206 de final. E aí eu te falo, por que o diabos comprava um Gol? É o que eu... Então, Cara, bora lá. Ah, Você vai, fala, Antônio, depois eu pô, falo em seguida, assim, vai lá. comparando com o Uno Turbo e Fiat Coupé é fácil de explicar. É porque um não, era era muito mais turbo, caro. Ah, não, não. um era turbo e o outro era 16 válvulas, né? E além disso, né, o Fiat Coupé não era um carro, o Fiat Coupé era um esportivo. Sim, Ele não era um hatch, que você sim. carregava criança no banco traseiro, não era. O Gol GTI, para mim, ele é talvez o carro que mais se aproxima ao Sandero RS da época dele. Tá? Porque a única diferença é que o Sandero RS não tinha um cadete GSI para competir, nem um Escort da R3, nem uma Uno 1.6R. Ele era só ele. Então, o Sandero RS era o Sandero RS. Ele tinha, vai lá, a Uno Turbo, que é o Up TSI, né? Mal comparando. O Gol GTI não. Isso tudo que eu falei aqui, cara, não se encaixa só ao GTI, se encaixa a Gol. Ponto. Como é que alguém comprava um Gol? Eu entendo comprar o Gol 1000, que era barato. Eu entendo comprar o CHT, que era barato. Agora, aquele 1.8, cara, aquela porra custava quase o que um Cadete Família 1 custava. Entra num carro, entra no outro, cara. Não dá. O Gol GTI é a mesma coisa. Ok, ele pode até ser mais rápido. Eu, Antônio, na época, não, eu quero comprar um carro esportivo. Cara, eu não compraria. Sinceramente, não compraria. Pelo simples fato de a gente está falando de 1990. O Gol já tinha quase 10 anos. Desde que lançaram o BX. Ah, não, mas o GTI é outra versão, outro modelo. Porra nenhuma. O Gol aqui no Brasil, não importa o que a Volks fala, não. Para mim, Gol no Brasil teve 4 gerações. É o BX, que foi até o Bolinha, aí tem o Bolinha, aí depois tem o G3, o G4 é o G3, né? E o último é esse que está aí até hoje. Para mim, foram as 4 gerações do Gol. Talvez você pode separar do G5 para frente, mudou um pouco. Agora, o Gol BX, até, meu irmão, lançar o bola, é Gol. Para mim, não tem Sim. essa de frente Todos alta, frente racham. Todos baixa. racham. É Gol. É Gol. Não tem sentido. Aí pega um carro que o projeto era mais antigo, porra, o carro era mais mal acabado. Ah, tem banco recaro. O GSI também, cara. A Uno tinha, porra. A Uno. Desde da R. Porra, o comportamento dinâmico deve ser extremamente escroto. É mais rápido. Ok. Todo mundo que já dirigiu um cadete consegue explicar por que é mais rápido. O buraco entre a segunda e a terceira do cadete cabe uma casa, cara. O câmbio do cadete é extremamente mal escalonado. Qualquer Porra, câmbio de GM, né? Vamos combinar que qualquer câmbio de GM, até, sei lá, 2010. Porra, é ridículo aquele câmbio. Não sei se o do GSI é assim, nunca dirigi um GSI. Mas assim, pra mim, o que explica vender tanto é simples pra caralho, cara. Era um Volks. Se tu trocasse ali, Pois é. não vendia. A gente entra aí. Vamos lá. Eu não vivi muito na época de 90. Na verdade, eu nasci nela, né? Então não posso nem falar muito. Mas assim, quando a gente volta para a década de 90 lá, o que o pessoal queria? Não queriam 16 válvulas, não queriam turbo. Cara, quando a gente entra em 2000, que a gente tinha os golzinhos G3 1.0 turbo, 16 válvulas, o tanto que o carro foi judiado, porque o pessoal não queria colocar um óleo que era mais caro, um óleo sintético. Então, volta para 90. A gente tem um Gol GTI vendendo ali com um acabamento diferenciado, com uma bagagem na história ali, né? E motor Uma de bagagem Santana. histórica. E um motor, De Santana. justamente, que o cara sabia, que falou, cara, isso aqui é onde eu levar. Eu tiver na estrada, o carro estragar, Você alguém tá arruma. esquecendo de um detalhe, que só reforça o poder que Volkswagen tem no Brasil. Esse carro era injeção eletrônica, cara. Pois é. Era, E era, vendeu. era novidade na E época, você vê, vendeu. né? E Pois era é. o LE G-Tronic. Uau!
Mas vendeu, É, cara. Mas o vendeu. pessoal fala muito mal do Corsa da injeção eletrônica do Cadete GSI, né? Eu não, Dos eu, cortes também. pois Dos é, cortes também era uma desgraça. quando eu queria comprar meu primeiro carro, meu tio tinha na época, se eu não me engano, um Gol TSI 97. O carro tinha banco recaro, uma coisa mais linda o carro, assim, né? Se for parar para analisar e tudo mais. Mas um carro que me chamava demais a atenção era um Cadete GSI e um Cadete LS. Por quê? Quando eu parava para olhar um Cadete GSI, eu falava, cara, o carro é duas portas, tem teto solar, tem a saída de ar no painel ali, no saída Ainda de ar no teve isso. capô. Bem lembrado. Nenhum deles tinha todos eles tinham teto solar, menos o Gol. Exato, menos o Gol. E aí você vê, você pega lá um Cadete, cara, na moral, até hoje se eu entrar num Cadete e eu olho para aquele painel Ô, cara, digital, eu fico apaixonado, velho. sinceramente, eu tive um cadete. E meu cadete era bunda mole. Meu cadete era GL 1.8, monobico. Mas, cara, nunca na minha vida, nem quando, porra, meus primeiros carros, quando eu comprei o Fusca, cara, quando eu comprei o Fusca, eu podia ter pego um Gol CL, sabe? 1.8 ou 1.6 CHT. Eu podia ter pego. Eu não quis, porque nunca passou pela minha cabeça ter um diabo num carro desse, cara. Eu não entendo o culto à família Volks quadrada que existe no Brasil. Porque, na boa mesmo, de coração, eles nunca foram os melhores carros, sabe? Vendiam mais porque era Volks. Mas Porque tu tem tinha que aquele pensar, negócio que era o Fusca. Ainda tava é, naquela do Fusca ainda, que puta, era o Sim, carro mas tu duradouro. pensar, tu comparar um Gol com um Uno, porra, aí tem controvérsia, porque o Uno também era um carrinho meio escroto pra época dele, cara. Só aquela maçaneta gatilho de revólver lá, que, porra, que coisa escrota. O Uno era um carrinho Mas a Fiat já escroto. tava queimada. Porque o 147 foi uma merda. Então ela lançou o Uno, ninguém conhecia o Uno. A gente tá falando do início da década de 90, certo? O Ninguém problema, o sabia. problema é que a Fiat sempre deu motivos para os preconceitos do Brasil, né, cara? Por que que eles tinham que botar a porra do step do Uno no capô? É foda. Tinha jeito, não tinha? é. Você Tanto vê, ó. tinha jeito que o ah, 1.6R não ficava no capô. Não, a Então turbo. bota a porra do step na hum, Turbo mala, só. cara. Por que Ponto que vai 6R perder de... ficava. Qual que não ficava? A 1.6R ficava, só não ficava turbo. Pronto, o turbo não ficava, então tinha jeito. Ou o turbo não tinha step. Não, o turbo tinha. Ficava na Então mala. pronto, bota a porra na mala, cara. Mas isso é o mercado brasileiro, cara, o mercado brasileiro. Então, se o Gol GTI não fosse Gol GTI, se fosse um Cadete GTI, ia vender mais. Mesmo ia, se fosse mais lento, mesmo se fosse mais pelado, tudo isso. É, É porque é Gol. olha, o que falam é que quando lançaram os cortes R3, o 90, 92, né, que ele começou com o motor CHT 1.6, com incríveis 86 cavalos e 12,9 de torque no CHT, e aí depois ele virou AP com a autolatrina, né? E aí conta-se nos bastidores que a Volks ia lançar o GTI, meio que na mesma época, né? Tava lançando ali o GTI em 89 e tal. E aí a Ford chegou lá e falou: preciso do motor para botar no meu esportivo. A Volkswagen falou: aqui não, eu vou botar o motor do Santana, o 2.0 S, né? Que era o que tinha um comando e tal, não sei o que lá. Eu vou botar o 2.0 no GTI. Você não, você fica com o 1.8, que é do GTS. E nem assim, porque se vocês olharem, o motor do GTS e o motor do XR3 eram motores diferentes. O do XR3 era o 1800 e o do GTS era o 1800S, entendeu? E uma curiosidade aqui, né? Todo mundo idolatra o GTI e basta culgar isso não sou eu que estou falando. A gente falou da questão da injeção eletrônica, né? O GTI tinha um problema sério que eles tinham, eu acho que era o sensor de bater pino, né? E ele vinha com tuchos hidráulicos. Acima de 6.000 RPM, gerava uma ressonância nos tuchos, que faziam com que o motor entendesse que estava batendo pino. E aí a injeção começava a tirar ponto. Então, esses carros acima de 6.000 RPM, eles perdiam assim, o rendimento, ele matava o motor. Olha que maneiro. Porque a injeção, ela não foi concebida por causa do tucho, do tucho lá. Eu acho que era tucho hidráulico, não era tucho mecânico. Eu não sei, não lembro. Mas ele tinha esse problema, o carro não podia. E o carro vendia pra caralho. E até hoje, as pessoas compram esse carro. É, mas é cara, porque virou é, cult. Qualquer discussão dessa que a gente vai ter, por que que GTI vendia mais, por que que Fusca vendia mais, cara, as raízes é esse mercado fudido de merda nosso aqui, aonde lá atrás, na década de 70, você tinha quatro opções
e praticamente o pior era o que vendia mais, que era o Fusca. Eu gosto muito de Fusca, cara, mas assim, cara, o Fusca era um motor refrigerado a ar. Pelo amor de Deus, sabe? E Isso você é pensar que ótimo. teve uma parte dos anos 70 onde, sem sacanagem, mais de 70% da frota de carros brasileiros eram Fuscas. Olha que desgraça, cara. E a Volks fazia propaganda, tipo assim, o seu Fusca com ele, como é que era? Um Opala carrega 4,5 litros de óleo no motor. O seu Fusca carrega só 2,5 litros. A manutenção é muito mais barata. Porra, meu, vai tomar no cu. É um Opala, cara. Porra, interessa quanto de óleo que carrega. É um Opala, pelo amor de Mas Deus. nessa época, Antônio, era o que tinha, né? Quem mexia no Opala? Todo mundo mexia no Cara, Fusca. Quem mexia no Opala? cara, todo mundo mexia. A mecânica não mudava porra nenhuma. Não tinha eletrônica, não tinha. Agora, meu pai mesmo falava essa porra. Quando lançaram o Opala 3800, o Opala dava pau no calço do motor. Porque o calço do motor tinha um sisteminha de amortecimento para o carro não vibrar. Fusca, ó, Vibrava cara, sem tudo. sacanagem, eu tive um Fusca. Na hora que tu dava no arranque, o carro fazia assim. Não tava nem aí se vibrava, se não Era um carro vibrava. conectado com você, cara. Você tá perdendo a Conectado, essência do passava, guia carro. ré. Exato. Volta aquela história do não quebra. Não quebra. Não tem, não vai quebrar. Aí, cara, o mercado cresceu assim. E até hoje é assim. Até hoje é assim. Agora acho que talvez as coisas estão começando a mudar. A Volks não é mais aquela montadora da manutenção barata, até porque o que eles fizeram nessa última década também vai tomar no cu, né, cara? Com os DSG dando pau e turbina indo pro saco e todo mundo, porra, gastando grana ali, aí acabou esse mito, né, de manutenção barata. Cara, Mas ter um o- carro hoje em injeção direta, mesmo que seja um up, não é barato. não é, mas Não é esse barato. mito ainda existe, cara. É por isso que Logan e Sandero vende. É Sim. inquebrável. Quem tem acha que é Jeep. Exato. Agora, para fechar, né? Aí aqui meu último tópico aqui, que eu nem anotei, mas estava com ele na cabeça, né? Hoje em dia, e aí volta um pouquinho do que eu falei lá atrás, né? Hoje em dia as pessoas cultuam muito esses carros da década de 90. Esses esportivos hoje têm um puta de um valor, né? Tanto financeiro quanto valor. As pessoas querem aquele carro e tal. E aí eu fiz aquela tabela para olhar. Você começa a olhar esses carros, você fala assim. Caraca, o carro tinha 120 cavalos. Um HB20 tem 128. Um Fiesta tem 130. Um Up tem 115, né? O original, 105. 105. Mas tem 18 de torque. É, mas também a potência, quando fala 105, a Volkswagen na época jogava de roda, né? Quando passa no dinamômetro mesmo, ele vem para 120 e pouco, 125, mais ou Que menos. seja, vamos lá, um Polo tem 128. Pronto. 128. Um Polo tem 128 cavalos e 20 quilos de torque. Cara, hoje evoluiu muito, a tecnologia evoluiu muito. Basta meu vídeo lá, para quem vê meu vídeo, eu falo sobre isso, que eu não recomendo comprar um Palio 1.0, né, 2002, hoje. Por quê? Cara, se você dirige o meu carro, pega uma versão dele original, 70 cavalos, 9.9 de torque. Cara, tu vai andar naquele carro, você fala assim, meu Deus, eu tô numa tartaruga. Porque não tem comando variável, a resposta do carro, o câmbio é longo, não é mais 6 marchas e tal. E foi o que eu falei, você anda no carro mais barato aí, no carro mais vendido no Brasil, que é o Onix, o Joy, né? Cara, o carro anda muito mais. E aí você fala assim, puta, mas é um motor Jurássico. Mas é cheio de novas tecnologias, cheio É, de bobina individual e tal. E aí você olha esses carros aqui, você fala, uau, todo mundo fala, puta, um Golf GTI. Olha aqui, 120 cavalos, 18.3 kgf. Isso, cara, é potência de um quase de um carro 1.6 hoje em dia. Eu acho que um HB20 aí tem 128 com 17 quilos de torque. Você olha aqui, 185 de máxima, um HB20 faz isso. 8.8 segundos? Talvez não, porque eu também não acredito nesse 8.8 segundos, mas vai fazer, sei lá, 10 segundos, entendeu? Porque o câmbio é longo, porque o carro. E outra coisa, né? O que eu falo dos carros elefantes, né? Porra, esses carros daqui tudo tinham 1.100 quilos. Isso na ficha técnica, né? Hoje em dia os carros têm 1.200 quilos, é pesado pra cacete. Um Sandero RS, por exemplo, ele tem, que é um carro leve, pesa 1.161 quilos.
Mas aí, se você olhar, por exemplo, no estilo Abarth, que não é um carro moderno, mas enfim, foi um carro esportivo, pesava 1.330 quilos. O Maré Turbo, 1.310 quilos. Eram carros super pesados, eram carros. Parecia uma baleia, entendeu? E aí você olha, puta, por isso que o desempenho de um carro desse é muito pareio com isso. Só que se você comparar com os carros 1.6, 1.8 de hoje em dia, eles também são muito pareios, entendeu? Então, é, é, é justificável a cultura, que são carros leves e tal, blá, 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 são carros que têm, são carros de outra geração, são carros muito mais caprichados do que um carro esportivo hoje em dia. Isso é. Mas, de qualquer forma, se você olhar os números, são pífios. São pífios. O carro mais forte que eu tenho aqui da década de 90 é o Civic VTI, que a gente não falou dele. Que na época você podia comprar um Golf GTI que tinha 120 cavalos e um Civic VTI que tinha Mas 160. quantos Gols GTI Não custavam estou um falando Civic isso, não GTI? estou falando isso, eu entendo isso que você está falando, entendo. Mas eu duvido que um VTI fosse muito mais caro, por exemplo, que um Escort R3 conversível. Duvido. Ah, mas o Escort era conversível, cara. Exato, você tá Não, entrando em umas categorias não, muito. não, mas Eu eu tô não. falando o seguinte, como a gente era atrasado. A gente está Ah, falando de uma sim, coisa de isso. 90, da década de 90, e esse VTI, ele foi lançado na outra geração do Civic, em 80 e pouco, com os mesmos 160 cavalos, entendeu? Então, se a gente abrir o leque aqui de esportivo, que foi a época da abertura lá, a gente tinha o carro do Dolinho, como é que é o nome daquele carro lá? Suzuki Swift. O Swift. Swift, que era 1.4 e tinha cento e tantos cavalos. O Swift GT era acho que era 1.3, É 16 1.3, válvulas, que 16 girava válvulas. 8.000 RPM. Girava Era um 8.000 carro RPM. muito bom. E tinha cento e tantos cavalos, era um carro rápido pra cacete. Você tinha, vamos lá, um sedã pacato, você tinha BMW 325 que fosse, com 174 cavalos, entendeu? Um puta de um carrão e Cara, tal. eu imagino que tudo isso era muito mais caro. Não tenho Não, era certeza, muito mais mas caro, era era muito mais muito caro. mais caro, era. Você imagina que o dólar Cara, estava uma fortuna na época, era quase igual hoje, custa uma fortuna o dólar. quer ver? Pega um carro aí que a gente não comentou, mas é um carro que a gente sabe que é um carro muito divertido, um carro que tem um desempenho legal, não tem um custo alto de manutenção, não sei naquela época, mas eu acho que não. Mas devia ser caro em custo. Um Astra belga. O A gente Astra sabe que é Bell, um carro, a gente sabe que é um carro que tem um potencial de curva muito bom, tinha um acabamento legal, mas ele não era esportivo, ele era um não era hatch, esportivo. Mas aí mas tinha você ia cento e ver. dezesseis cavalos. Pois é, era um carro mais forte, ou então parelho a um Gol, por exemplo. Sim, Você pegava um Gol GTI de um G2, né, ou de segunda geração. Lá o carro tinha a mesma potência, os mesmos 120 cavalos no 8 válvulas. pois Aí é. quando a gente partia para um Gol 2.0 16 válvulas GTI, aí beleza, aí tudo bem, a gente entrava num outro patamar. Mas também Eu não quanto sei, custava esse carro? Porque esse carro não vendeu nada. Esse carro não aí que eu ia vendeu te nada. perguntar, quanto a mais ele não custou, mas era um Com carro que tinha certeza. opcional até de subwoofer, cara. O cara era muito à frente, assim, nessa Tanto que questão, ela nessa estava muito à época, frente na tanto época. que nessa época do GTI 16 válvulas, ela tinha o GTI 8 válvulas, o GTI 16 válvulas, tinha a Paraty GTI 16 válvulas, a Paraty Isso. GTI 8 válvulas. E o TSI ainda como uma opção E o TSI, esportivada. e o TSI 1.8 e 2.0. Isso. Mas que ele não tinha tanta potência quanto o GTI, né? Mas assim, na época, cara, você tinha o Uno Turbo, você tinha o Corsa GSI, você tinha tudo isso, que eram carros ali mais ou menos uma coisa. Você tinha carros fora da curva, por exemplo. Imagina quanto custava uma tipo se desse Valvore. Devia ser um puta de um negócio. Um Coupé devia ser muito caro. Um Tempra Turbo e o Tempra Turbo, eu não sei se vocês sabem, quando ele foi lançado, ele aquecia. Como todo Fiat que vem com muita novidade, dá uma merda, né? Eram tecnologias novas, então eu acredito que os carros turbos, além de serem mais caros, eles eram carros que o pessoal tinha um pouco de medo. Eu não sei se o Uno, eu acho que não, acho que o Uno Turbo não teve esses problemas de aquecer e tal. Mas o Tempra Turbo teve um problema de aquecimento e tal. Na época, esses carros usavam essa injeção antiga, então aí às vezes o cara até pensava, porque eu não sei se vocês sabiam, que o GTS e o GTI eles venderam juntos. Você entrava na loja e podia escolher um GTS ou um GTI, sendo que o GTS carburado e o GTI injetado. Eu não sabia disso. Para mim, o GTS acabou e virou GTI. Não, eles concorreram vendendo juntos. Então, você imagina, né? No Brasil da década de 90, você fala, puta, eu vou comprar um carro com injeção eletrônica? Não vou. Vou comprar um carburado, entendeu? E aí você levava um Gol GTS que tinha incríveis 99 cavalos,
em vez de levar, de repente, um Uno 1.6R MPI, que também tinha lá a versão MPI, ele começou a carburar depois virou MPI. Então, tinha essas dificuldades. E aí, transportando para os dias de hoje, né, a gente tem muito menos opção. Porque se você olhar a lista que eu fiz aqui, Corsa GSI, Gol, Golf, tinha um VR6, que teoricamente não veio, o VR6 MK3, né, que ele foi, chegaram pouquíssimas versões no Brasil, mas a gente tinha muito mais opção. E agora, cada vez mais, os esportivos estão diminuindo. Óbvio que os carros estão ficando caríssimos, né? Aquela discussão que a gente tem e tal, que o nosso poder de compra está cada vez estreitando. E cada vez vende menos, né? Porque eu acho que quem sobrou hoje de esportivo? Sandero RS. Não tem mais ninguém. Polo GTS? Ok, Polo GTS. Vamos considerar. Não tem mais nada. Então, essa é a reflexão que eu faço. Vende pouco, tem poucas opções e todas as opções são muito caras. Muito caras. Enfim, considerações finais aí, falem. Não, realmente, se a gente for parar para analisar hoje, a gente tem o quê? Sandero RS e Polo GTS. Só. Não tem mais nada. É. E se você andar num Polo GTS e num Sandero RS, a gente já começa a ir por aí. Não que eu ache que, por exemplo, um câmbio automático bem acertado, igual a gente vai ter no Polo GTS, seja tão ruim para um Gearhead, mas beleza. A maioria fala, não, eu quero um câmbio manual. Aí o Polo já deixa de ser um esportivo. Não, e outra, né? A Então, diferença de preço. Na minha cabeça, não existe uma alma no Brasil na dúvida entre comprar um Sandero RS e um Polo GTS. Mas tem eu muito. também Não acho que tem. não. Não tem, Tem William, não é muito. possível. Não tem, não Será? é Não é Eu possível. possível. conheço um Não é, cara, ele cara. tem um Polo TSI. Ele tem um Polo TSI. Ele me falou, há uns 2 anos atrás, né? Porque, enfim, pandemia acabou a festa. Eu encontrei na festa e ele me falou. Ele falou: Olha, eu tô doido pra comprar um GTS. Falou que lançou o GTS. Tô doido pra comprar o GTS porque esse carro vai valorizar daqui a uns anos. Comprar, trocar o meu Polo TSI no GTS e vou ficar com ele. Porque ele fica muito tempo com o carro, ele roda pouco. Ele usa o carro só para trabalhar, ele roda muito pouco. Falou, pô, eu fico com esse carro uns 4, 5 anos. Esse carro provavelmente vai sair de linha e vai virar clássico e eu ainda vou fazer dinheiro nesse carro. Eu não sei se ele fez isso, porque, enfim, a gente não se encontrou Pode mais, ser. né? Mas assim, é a cabeça. E ele fala: ah, não compro o RS porque o RS é manual. Ou seja, o cara não Não, é cara, gearhead, o cara não é mas nada, assim, mas ele gosta de um carrinho ali que dá aquela puxadinha. olha, aqui no Brasil a maioria não é gearhead, cara. É por Sim, isso que eu falo assim, por que não existe quem tá na dúvida entre um Sandero RS e um Polo GTS? Porque é 30 pau de diferença, cara. Não dá. Eu concordo que pode existir pessoas na dúvida entre o Sandero RS e um Polo TSI. Aí eu acredito, tá? Um é Sim, eu turbo, também. hoje em dia tem a facilidade de chip e tal. Aí, beleza. GTS, não tem não, cara. não, e, É É. e, muito grande. e um contraponto, né? Ser gearhead, às vezes a vida, quando você tem grana, que foi o que eu falei lá no início, você já tem filho, você já tem esposa, você não tem tempo, aí tu vai querer um carro duro, desconfortável, a não ser que, porra, né? Você tem que ser muito gearhead, ali você tem que gostar muito pra andar em um carro tudo isso. O Antônio mesmo trocou um GSI numa Blazer, porra. Não, pô, Então, peraí. Não, mas não dá, cara. Não. Mas vamos encerrar. Considerações finais. Acabou. Ok. então, o que eu acho aqui da nossa conversa, né? Eu acho que o modelo de esportivo, era o que eu estava falando antes, né? Ele acaba privilegiando um carro que tem que atender a um público que não quer um carro esportivo, ele quer um carro top de linha, acaba que se torna um bem muito caro, um bem muito caro que você quer um carro esportivo, você não quer uma central multimídia de flor, de não sei o que lá, um banco recaro com regulagem elétrica, um teto solar. Pro cara que quer um carro esportivo mesmo, ele quer um carro leve, um carro rápido e um carro funcional, com a suspensão legal. Só que nada disso se encaixa em venda. Então, eu acho que deve ser mais ou menos assim lá o time de marketing e o time de engenharia. Olha, eu vou fazer um carro, vou botar uma suspensão Bilstein, vou fazer isso. Tipo, você tá louco? Esse carro vai andar no asfalto lunar do Brasil. Você não vai fazer isso. Você é doente, a manutenção vai ser cara. Quanto vai custar um amortecedor desse? E quantos carros vão vender desse? Então, eu acho que deve ficar ali uma corda, né, bamba. E eu acho que por isso que o cara que hoje tem condição de comprar um carro desse e quer ter ou como segundo carro, ou
até por ser um pouco mais barato, esses carros da década de 90 hoje têm valorizado muito. Porque aquele cara que lá na década de 90 gostou desse carro, andou, ou teve uma experiência, hoje ele tem dinheiro para comprar, então esses carros estão sendo muito procurados, que a pessoa não tem dinheiro para comprar um zero, ou, enfim, que eu falei, o segundo carro, e ele acaba procurando esses carros. Mas eu acho que é muito daquilo. Eu acho que o carro esportivo ainda existe hoje, né? Por um mais por uma vontade, mais por um desejo do que a necessidade. O cara mesmo que quer aquele carro pra usar, pra botar no track day, pra, sei lá, fazer uma viagem na estrada, um carro mais durinho ali e tal, é uma parcela muito pequena. E isso eu acho que justifica por que esse carro vende tão pouco. Eu acho que quando a gente fala de esportivo, as opções são poucas. As pessoas hoje vão, partindo daquele nosso primeiro episódio sobre por que que o SUV vende tanto. Ele tem atrativos para o público, não que seja um público específico para ele, mas, por exemplo, a gente vai ali olhar um Polo GTS. Cara, o carro tem um sistema de som diferente, tem um banco bonito, recaro, um banco que você encontra, por exemplo, num Audi que custa 40 mil reais a mais, 50 mil reais a mais. Você tem um farol de LED que só a versão desse carro lá na Europa tem. Querendo ou não, é um carro exclusivo de visual. Então, muitas pessoas, você vê o público jovem, médicos jovens, é um público grande para esse carro. É um carro diferenciado, é um carro interessante, que une economia, um apelo esportivo ali, ligado à juventude, à jovialidade do momento em si. Eu acho que é mais relacionado a isso. E em relação aos antigos, eu acho que também é mais uma realização de um sonho das pessoas que alcançaram a sua independência financeira ali e conseguem comprar hoje um carro que ele idolatrava quando ele era adolescente, ali perto de fazer 18 anos, que ele via um Gol e falava, cara, será que um dia eu vou conseguir ter um carro desse? O carro custa tipo 100 mil reais. Será que um dia eu vou conseguir ter? E hoje o cara consegue ter o carro assim e cuidar dele como se fosse um troféu. Então eu acho que hoje esses preços exorbitantes variam em torno do desejo de ter o carro, de ser uma meta alcançada ali. Não que eu concorde com isso, porque eu acho um absurdo você pagar 100 mil num Gol, sendo que você consegue comprar, pelo menos conseguia comprar até 2, 3 anos atrás, uma E36 Coupé manual com quase 200 cavalos, com tudo do bom e do melhor que existia, um som de primeiríssima qualidade, por Mas compra uma 25, 30 compact, que mil. deve andar igual. E ainda é tração traseira. Pois é. Então, assim, o que a gente tem hoje é um mercado que cativa as pessoas por badges, por um R-Spec, uma coisinha diferente. Um Spice, um HB20 Spice, por exemplo. O que é isso? Não tem nada. Um Up Pepper. Tem uma pimentinha na lateral e um retrovisor vermelho, porra. Então, para mim, basicamente é isso. Basicamente é isso. Eu ainda concordo com vocês, com todo o tocante. Se a gente fosse parar para analisar, hoje disponível no mercado, abaixo de 100 mil reais, 110 mil reais ali que a gente tem, seria um Sandero RS. É o único que ainda consegue te dar aquela sensação de esportividade que talvez um Gol GTI 1990 dava para o dono. De ser um carrinho ali mais durinho e tal. Ter um apelo, né? Bom, só complementando aí, você está falando de HB20, R-Spec e Up Pepper. Na década de 70 tinha Chevette GP2. Qual que era a diferença pro Chevette normal? Nada, quase. Tinha Adesivo. Corcel GT. Qual que era a diferença pro Corcel? Nada. E aí sim, né, a Volks tinha o Fusca 1600S, que tinha pelo menos um carburador a mais, né? Fazia uma graça. Mas eu disse isso para falar que esportivo de adesivo sempre teve, não foi invenção nova não, sempre teve. Bom, eu acho que foi bem isso que a gente falou. O principal problema, por que os esportivos estão morrendo, é simplesmente ninguém tem dinheiro para comprar carro mais. O mercado sempre foi marcado por poucas opções. Você junta tudo isso, vai tudo virar SUV parecendo hatch mais alto. Quem assistiu o vídeo até agora, quem ouviu até agora, eu falei mal de Gol GTI, mas eu falo mal de qualquer carro, não é exclusividade do Gol GTI não.
Eu entendo o culto ao Gol GTI. O que eu não entendo é alguém pagar 100 mil no Gol GTI. Isso eu não entendo. Eu disse que na época eu compraria um cadete, mas assim, mesmo sendo marrento, é preferência pessoal. E eu não consigo entender realmente quem entra em um entre o outro e fala Gol GTI. Mas eu acho que é isso que falta no mercado do Brasil, cara. É opções. Opções. Isso de qualquer nicho, sedã, hatch, SUV, falta opção. Olha quantos carros a gente falou aqui, cara, que você poderia comprar na década de 90, 30 anos atrás, sabe? Isso porque a gente se ateve a esportivo. Se a gente partir para outro, nossa, cara, abre um leque muito grande. Hoje em dia está tudo mais ou menos parecido. Igual a gente chegou à conclusão que existe uma opção de esportivo hoje no Brasil abaixo de 100 mil reais. É absurdo, né? Então, eu acho que é basicamente isso, o poder de compra caindo, é a busca pela praticidade, já que você só pode ter um carro, você tem que ter uma coisa que te atenda o tempo todo. E aí, quem compraria hoje um esportivo duas portas? Se o Sandero RS tivesse duas portas, teria vendido? O William mesmo não tinha comprado, né? Não. Então, eu acho que é basicamente isso. E vamos torcer para o cenário mudar daqui a pouco, né? Daqui a uns anos. Infelizmente, o futuro é nebuloso. Eu esqueci de comentar Elétrico. isso. Não, 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 não. A Renault está trazendo o Sandero RS 1.0. É turbo? Meu Deus. E com essa bomba, a gente encerra o episódio. Back to the tent. Falou, até mais. Boa, Top Gear. Top Gear não, esse daí é The o Grand Tour. The Grand Tour. The Grand. Back to the Top Tent, Galera, The eu Grand vou Tour. dormir que eu já tô morto aqui. Falou, Então, meninos. falou pra vocês. Muito bom, valeu, até mais. Tchau. Tchau.